Êxodo 33:15. Deus é poderoso. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Palavra lida se encontra no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, a qual vem dizendo a respeito da saída, vem dizendo a respeito da passagem, da saída do cativeiro egípcio. E bem sabemos que o livro que antecede Êxodo é o livro de Gênesis, que tem por título Gênesis, que significa princípio, o começo das coisas. Gênesis vem falando a respeito do começo do mundo, da criação das coisas, mas não a respeito do início de Deus. O profeta Isaías, quando escreve no seu capítulo de número 43, versículo de número 13, uma passagem conhecida em nosso meio, vem falando que Deus existia ainda antes da fundação do mundo. Vem falando ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse mundo, Ele já era Deus. Não tem nada e nem ninguém que possa escapar das suas mãos tremendas e poderosas. E quando Ele opera, não tem quem possa impedir o seu agir e o seu trabalhar sobre a nossa vida. E Gênesis vem falando: no princípio cria Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus já pairava sobre a face das águas. Bem sabemos que Gênesis vem tratando a respeito do princípio do mundo e também do princípio do povo a qual Deus chama para si, para falar: esse é povo meu. No capítulo de número 12 de Gênesis, a Bíblia vai dizendo que Deus se apresenta até um homem, por nome Abrão, e vem falando assim: Abrão, ei, sai da tua parentela, da tua terra, que eu vou abençoar a tua vida, vou apresentar uma terra nova para você, vou fazer de você pai de grande multidão. E a passagem, ou a palavra de Deus que é pronunciada sobre Abrão, ele se preocupa por ser de uma idade avançada, mas as promessas, os planos de Deus não podem ser frustrados. E a Bíblia vem falando a respeito de Abrão, Gênesis, Isaac, Jacó, e vai vindo a genealogia ali de Abraão, os seus filhos, netos, e quando chega e no finalzinho de Gênesis, quase no começo de Êxodo, por volta do capítulo de número 45, vem falando a respeito de José, como bem conhecemos, alguém que é vendido pelos seus irmãos, alguém que é levado em cativeiro egípcio, para servir o eunuco de Faraó, e a Bíblia fala que ele passa por momentos de dificuldade, mas não se prostra perante ao sistema, não se corrompe perante a concupiscência dos olhos, da soberba da vida, a concupiscência. E a Bíblia vai dizendo que ele é levado cativo, ele é aprisionado, mas mesmo lá ele não deixa de ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia fala que ele é alçado, ali onde ele se encontrava, agora ele se torna governador do Egito, e a promessa de Deus sobre a vida de Abraão ainda estava de pé. E quando vem falando a respeito de José, quando está acabando o livro de Gênesis, vem falando que José, autorizado pelo faraó, ele fala: ei José, agora você traz o seu pai e os seus irmãos para vir morar aqui também com a gente. E a Bíblia vai falando que se inicia o capítulo 50, 45, 6, 7, 8, 9, 50 de Gênesis, falando a respeito do povo de Deus que está na terra egípcia e está crescendo cada vez mais. Mas quando chega no capítulo 1 de Êxodo, a Bíblia fala que José faleceu. Os seus irmãos e o seu pai já haviam falecido também. O faraó que autorizou aquela liberação faleceu. E agora um outro príncipe que é levantado na terra do Egito. Esse outro príncipe, ele não conhece a história de José. Ele não conhece a história do pai, dos irmãos de José. Não conhece o que José fez para aquele povo. E agora a Bíblia fala que ele começa a observar que o povo de Deus começa a crescer muito.
E ele começa a se preocupar, ele fala: ei, se a gente não der um basta nesse povo, eles vão se aliar com os nossos inimigos e eles vão nos destruir. Então eu vou procurar alguns meios aqui de tentar matar esse povo, de tentar dissipar e dizimar esse povo. Só que não é qualquer um que para o povo de Deus. Não é qualquer um que para a promessa de Deus sobre a nossa vida. Mão de homem não pode parar. Pode até tentar, pode até se levantar perante o sistema desse mundo, tentando parar os escolhidos, mas ainda tem 7.000, ainda tem 300 que não se prostram, ainda tem aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que estão fiéis, que estão firmes esperando a promessa, que já foi dita aqui pelo pastor. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos firmes, nós estamos assegurados na promessa. Tem céus preparados para nós. Agora a Bíblia fala que ele vira e fala assim, ó: sabe o que a gente pode fazer? Vamos aumentar a carga desse povo, vamos aumentar os tributos desse povo, vamos aumentar o serviço deles. Mas a Bíblia fala que da mesma forma, eram oprimidos a cada vez mais, como nos dias de hoje. Vamos fazer isso para o povo de Deus, vamos fazer aquilo, procuram meios tentando parar a igreja, mas a igreja não para, a igreja está marchando. A igreja ainda está na mesma marcha, rumo a Canaã celestial. Eu não vou me prostrar perante a estátua, eu não vou me dobrar perante o sistema desse mundo. Eu quero os céus de glória, eu quero a presença de Deus. E agora ele fala: não tá tendo como parar esse povo. Aumentou o serviço, aumentou os tributos e eles continuam. Sabe o que a gente pode fazer? Chega nas parteiras, fala para ele: vamos matar os homens, os bebês que nascerem nós vamos matar. E a Bíblia fala que quando ele percebe que as parteiras não estão dando fim na vida dos bebês que nascem, a Bíblia fala que ele vai lá falar com elas: o que está acontecendo que vocês não estão conseguindo matar os bebês? E elas falam: não tem como, até as mulheres hebreias são mais fortes. As mulheres do povo de Deus são mais fortes do que as egípcias. Quando a gente chega, o bebê já até nasceu, não tem como parar esse povo. Faz o seguinte: lança tudo, mata tudo. Aqui chega, no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia vai falando que um meio que eles procuraram, lança no rio para morrer, mata, dá fim da vida. Só que a Bíblia no capítulo número 2, vem dizendo de um bebê que nasceu, da tribo de Levi, por nome Moisés, que é tirado do mar. A Bíblia fala que o bebê nasceu. Então, os pais tentam esconder por um período de tempo, procuram um meio de não tirar a vida do bebê, e o projeto está crescendo. A Bíblia fala que por 3 meses eles conseguem esconder o bebê, só que o projeto de Deus cresceu, não tem como esconder mais. E por uma direção de Deus, ou aquilo que estava no propósito de Deus sobre a vida daquele bebê, a Bíblia vai dizendo que a mãe de Moisés vai e lança o bebê no rio. Betuma uma arca, capítulo 2, versículo de número 3. Põe ele na porta do rio, e o bebê vai indo no cesto. E a Bíblia fala que agora Moisés ele chega até o palácio de Faraó. E a filha de Faraó, que era para ter matado, ela abraça o bebê. Era projeto de Deus. Estão tentando parar, estão tentando dar fim, estão fazendo de tudo para parar o propósito de Deus sobre a sua vida. Estão procurando tantos meios. Se dá glória a Deus, reclama que dá glória a Deus. Se fica quieto, reclama. Se prega gritando, reclama. Se está devagar, reclama também. Estão procurando um meio de parar. Ei, não dá ouvido para o inimigo não, continua na marcha. Continua glorificando e exaltando o nome dEle. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas.
Maravilha. A Bíblia fala que José cresce em toda a ciência do Egito, a melhor que tinha naquela época, perante o maior império que existia naquela época também. Alguém que é tirado da sua mãe hebreia ainda pequeno, é levado no mar, a filha de Faraó adota como seu filho, e agora Moisés, que é hebreu, ele é neto do Faraó. A Bíblia vai falando agora que ele cresce em toda a ciência que havia no mundo, cresce em toda a engenharia, como a Bíblia vai dizendo. E agora vem se referindo que Moisés, quando ele vê um soldado hebreu sendo apanhando por um soldado egípcio, ele interfere aquela briga. Ele estava no Egito, mas o coração ainda era de hebreu. Ele estava em cativeiro, mas ele sabia qual era a sua raiz. A Bíblia fala que ele logo interfere aquela briga, como já foi louvado aqui pelo nosso irmão, se não me falha a memória, Bruno. Quando ele vem e faz aquele assassinato, e procura esconder o pecado. Logo depois, mais adiante, vem falando que agora ele vê dois irmãos brigando, dois hebreus, e ele tenta interferir aquela briga. Agora a Bíblia vai dizendo que quando ele tenta interferir, porque o coração dele também ardia, porque ele era hebreu, a Bíblia vai dizendo que um vira e fala para ele: mas o que você vai fazer comigo? Vai matar igual aquele egípcio? E quando ele para pensar, acho que eles vão descobrir o que eu fiz, eles já estão sabendo, achando que podia ocultar o pecado. Ele foge para uma terra distante, e ali ele constitui uma família. E ali tem um encontro com Deus. A Bíblia vai falando que Deus marcou um encontro com Moisés naquele dia. Porque Faraó morreu. A provação está grande perante ao povo de Deus, o povo está sofrendo, e a Bíblia fala que o povo começa a clamar por um libertador, o povo começa a clamar por alguém que pudesse tirar aquele povo do cativeiro egípcio, e ao mesmo tempo Deus está se apresentando para Moisés numa sarça que pega fogo e não se consome. É uma experiência espiritual que marcou a vida dele. É algo que trouxe a chamada e ardeu naquele coração de Moisés, que chamou atenção. Segundo estudiosos, era normal pegar fogo na sarça, ainda mais naquele calor, mas pegar fogo e não se consumir, isso daí não era normal não. E é isso que chama a atenção de Moisés. Ele começa a olhar, ele vê que não se consome, a sarça está de pé e o fogo está ardendo. É o fogo de Deus. Esse fogo não consome, ele só queima os nossos corações, só queima nos purificando e removendo o pecado, removendo as impurezas, só queima dessa forma, mas nós ainda estamos de pé. E agora Moisés tem uma experiência com Deus, ele começa a ouvir a voz de Deus, e Deus chama: ei Moisés, o povo está perecendo lá no cativeiro, você fugiu, está no deserto de Midian, deserto de Miriam, você fugiu, mas o povo ainda está padecendo lá. Eu vou te levar lá para libertar o meu povo daquela escravidão. E aqui algo que me chama a atenção é a chamada, porque quando a gente vê a chamada de Deus sobre a nossa vida, parece que a chamada é grande demais. Parece que nós não somos capazes de exercer aquilo que Deus lançou sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E começamos a questionar, como foi com Moisés. Moisés começa a indagar a Deus: mas não é comigo. Mas Deus, eu não sei nem falar direito, não tenho eloquência nas palavras, eu tenho a língua pesada, eu não sei me dialogar para trazer um convencimento. Mas Deus começa a falar: Moisés, não se preocupa, sou eu quem estou te chamando, não fique preocupado com a chamada não, sou eu que estou enviando a sua vida para libertar o meu povo.
Mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como vai ser? Só fala que o Eu Sou te enviou. Só fala que o Deus tremendo e poderoso que enviou a sua vida para libertar o meu povo. Às vezes nós ficamos questionando, indagando a Deus sobre a chamada sobre a nossa vida. A Bíblia não fala que Ele chama os capacitados, a Bíblia fala que Ele capacita os escolhidos. Porque se nós entendêssemos alguma coisa e Ele levantasse, a gente achar que veio de nós. É para mostrar para a sociedade que de nós não vem nada. Ei, tudo vem dos altos céus. Quando estão os galileus lá em Atos dos Apóstolos pregando com autoridade e ousadia, aqueles que estavam à volta começam a questionar, mas não são eles simples galileus? Como falam dessa forma? Não tem como o homem natural falar daquela forma, se não for o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Primeira coisa eu trago nessa noite, ei, a chamada vem dos altos céus. Não fica preocupado como vai ser, não. Só dobra o joelho e clama: usa-me, Senhor, usa-me. Comecei a orar diferente. De um tempo para cá, desde criança eu ouvi que o Senhor iria me dar algumas oportunidades. E eu ficava questionando a Deus como que ia ser. Agora eu mudei a oração. De um tempo para cá eu comecei a falar: Senhor, se o Senhor quer me usar, então usa a minha vida então. Se o Senhor quer usar a minha vida para pregar a tua palavra, eis-me aqui, usa então. Dê autoridade e ousadia do céu então para me pregar a tua palavra. Não fica questionando a chamada não, abraça a chamada. Agora a Bíblia fala que Moisés vai em direção ao povo. E como bem sabemos, vou ser breve, já está dando horário. Como bem sabemos, a Bíblia fala que Moisés, quando chega no Egito, com a intenção, ele chega juntamente com o seu irmão, com a intenção de libertar o povo. E chega até Faraó, e Deus fala: eu vou endurecer o coração dele. E Deus endurece o coração de Faraó. E quando endurece, Deus fala: então agora eu vou começar a lançar praga sobre o povo, para que o povo venha padecer, e para que ele venha libertar o meu povo da escravidão. A Bíblia fala que são 10 pragas que lança sobre o povo. E a última delas, a morte dos primogênitos, a qual o Faraó sente porque perde o seu filho. E sentiu aquele peso, ele fala: pode ir. E o povo vai, porque Moisés fala: liberta o povo para a gente ir no deserto adorar o nosso Deus. Esse era o propósito, era adorar a Deus, não era outro propósito não. Só que a Bíblia vai dizendo que quando lança a última praga, ele liberta, eles vão em direção ao mar. E o Faraó volta atrás, e quando ele chega de frente ao mar, estende o cajado, como bem sabemos. O mar se abre, o povo passa em terra seca, o mar se fecha, engole os egípcios, e eles morrem. Agora o povo está no deserto, e agora o povo começa a sentir fome. Tem maná dos céus. O povo começa a sentir sede. Tinha água amarga, ela torna em água doce. O povo quer comer carne, tem cordonizes. É dependência de Deus. Só que a Bíblia vai dizendo que o vulgo que estava no meio do povo começa a falar para Moisés: ei Moisés, eu estava com tanta saudade da cebola do Egito. Eu estava com tanta saudade dos alhos porosos do Egito. Sabe o que é isso? É quando você adentra na casa do Senhor e começa a falar: parece que no mundo estava melhor. Parece que lá fora está mais gostoso. O melhor lugar de se estar na presença de Deus. Não tem lugar melhor do que esse. E fica questionando: mas a prova veio, mas lá fora vem prova também. Independente de eu tiver, vai ter prova. Só que aqui dentro tem o Espírito Santo de Deus que nos consola nos momentos de dificuldade. Quando o barco parece que vai vir a pique, tem Jesus Cristo no nosso barco, acalma a tempestade, aquieta vento. A Bíblia fala que eles viram tanta providência de Deus,
viram o sustento de Deus sobre a vida deles. As 10 pragas que atingem o território egípcio e não o povo de Deus. O mar que abre e fecha. As pragas, o mar, é carne, é maná, é água. E a Bíblia fala que Moisés se aparta por um período, um pequeno período de tempo, alguns dias. Capítulo de número 32, para encerrar e ser fiel no horário. Um curto período de tempo. É o povo que viu as maravilhas. É o povo que viu a providência de Deus. A Bíblia fala que Moisés está descendo do monte, com a presença de Deus e com os mandamentos na mão. E quando chega perante o povo, o que o povo está fazendo? É bezerro de ouro. Esses despojos que o povo levou, sabe o que era? Era para a construção do tabernáculo. Os despojos que o povo levou eram para as coisas de Deus. Não era para adorar outros deuses, não. E hoje em dia não é diferente. Quantas maravilhas que a gente tem contemplado nos dias de hoje. Quantos irmãos que sobem até o púlpito para glorificar e dizer que Deus é fiel, que Deus curou, que Deus fez, que abriu porta de emprego. E a gente, em vez de adorar e glorificar o nome dEle, fica perdendo tempo com um papo furado. Fica perdendo tempo com coisa que não merece. Como já foi dito pelo pastor. Daí fica preocupado se é isso, que é aquilo. Se faz dessa forma, se prega desse jeito. Ei, é tempo de querer só a presença dEle. Não fique preocupado com as coisas da terra, não. Estava lá em casa. O Senhor falou, prega essa palavra. Eu falei, Senhor, mas está doendo tanto. Ele falou, vai doer, mas vai sarar. Porque hoje em dia eu prego, eu gosto de pregar bênção. Mas a gente também tem que acordar para a vida. E entender que nós estamos aqui de passagem. Não estamos aqui para amontoar tesouro, não. O primórdio, as primícias de nosso tempo tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Parece que só vem glorificar quando sobra tempo. Só vem glorificar o nome do Senhor quando sobra tempo na nossa agenda. Só dobra o joelho quando sobra tempo lá em casa. Ei, não é dessa forma não. O povo apresentava o melhor bezerro. O povo apresentava o melhor sacrifício a Deus, as primícias dele. É bezerro de ouro construído, o povo está adorando bezerro. Está na idolatria. Idolatria, muitas vezes nós ficamos limitados a santos, mas não é isso não. É tudo que tira o tempo de Deus na nossa vida. E quantas coisas nós estamos idolatrando nos dias de hoje. Ficamos presos em tantas coisas nos dias de hoje na nossa vida. Não tira 10 minutos de oração, mas fica 8 horas no celular. Não tira 10 minutos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E as coisas dessa vida tira tanto tempo. E nós estamos de passagem nessa terra. Não se apega às coisas dessa vida, não, é passageiro. E se nós não ficarmos presos na promessa de Deus, nós vamos ficar. A Bíblia fala que Deus olha para o povo lá de cima e fala, ei, se eu for com esse povo, eu vou matar esse povo no meio do deserto. Se eu for com esse povo, nós vou dizimar todo mundo. Porque quando a gente ouve pregando Êxodo 33:15, a gente vê a presença. Mas Moisés clama a presença porque o povo está obstinado. Porque o povo está adorando outros deuses. E agora Moisés se coloca perante a presença de Deus, fala, Deus, não mata esse povo não, eu vejo a imagem de Cristo. Não dizima esse povo não. Se o Senhor for para matar eles, risca o meu nome no livro da vida.
Eu estou me colocando perante a esse povo, ó. Eu vou defender esse povo, Deus, não faz isso com eles não. E Deus fala, eu posso até ir com esse povo, mas se eu for, eu vou mandar um anjo. Se eu for com esse povo, vai ser um anjo. Moisés fala, não. É aqui que chega no versículo número 15. Ei, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a presença do Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós queremos a presença. E Isaías 59 vai dizendo, ei, as mãos do Senhor ainda estão estendidas para trazer salvação. O ouvido do Senhor ainda está atento para ouvir o nosso clamor. Versículo número 2, só que os seus pecados é que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. É momento de nos lançarmos mais nos pés do Senhor. É momento de nos achegarmos mais no autor e consumador da nossa fé. Deixa as coisas dessa terra de lado. Deixa as coisas que estão prendendo seus pés de lado. Ei, só para concluir, Moisés, deixa tudo que tinha na terra, toda a ciência do Egito, toda a mordomia que ele tinha para sofrer, para padecer. E do outro lado tem o povo que está sofrendo, está preso, e quando é liberto para adorar a Deus, para ser livre, ele está com saudade, quer ser aprisionado de novo. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele ouviu o nosso clamor. Estava em um lago horrível, um charco de lodo. Ele esperou com paciência, ele se inclinou para o salmista e ouviu o clamor. Ele escreveu uma nova página na história do salmista. E é esse Deus que nós viemos adorar nessa noite. É momento de mudarmos as nossas veredas, o nosso caminho, porque Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Em todo tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Maravilha, Deus é fiel, é breve. O irmão falou para ele até 9 horas, Deus é tremendo. Essa é a palavra, vai doer, mas vai curar. É palavra dolorida mesmo, é tempo de nós tomar vergonha na nossa cara. Eu falo por mim mesmo, de nos lançarmos mais aos pés de Deus, porque Ele vai vir para buscar a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.